Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos outra vez juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 25 de setembro. O mês está indo embora. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Trânsito e também Dia do Rádio. Nós queremos aqui ligeiramente lembrar a todos quantos acidentes automobilísticos acontecem no Brasil diariamente. Mais de 250 pessoas são mortas no trânsito, ou acidentes nas BRs ou nas cidades, motos, abarroamentos, atropelamentos, o índice é alarmante. Seria bom que nesse dia do trânsito, todos os condutores de transporte, de motos, repensassem em como realmente fazer com que essa estatística ela seja reduzida. Além das pessoas que ficam tetraplégicos, paraplégicos, que ficam definitivamente com corpos mutilados. Seria bom que nesse dia do trânsito todos nós pudéssemos pensar em mudar esta história. E o que você pode fazer, o que você deve fazer, é realmente procurar obedecer às leis do trânsito. Eu, inclusive, sou também condutor, sou motorista. A começar de mim, desde que vos fala, todos nós precisamos de mudar, começando por este princípio, obedecer às leis do trânsito. Esta é a recomendação que nós que fazemos o programa Opção para a Vida deixamos nesse dia do trânsito. Opção para a Vida lembra também que nós vamos estar hoje ouvindo a segunda parte da mensagem ministrada pelo pastor Moisés. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Ebenezer, no bairro do Catolé, e foi um dos conferencistas da 6ª Conferência Teológica. Ele hoje estará trazendo a segunda parte desta mensagem que ele pregou no encerramento no domingo à noite. Lembrando a todos que esta 6ª Conferência Teológica este ano contou com a participação do presbítero Solano Portela, que esteve conosco durante toda a semana passada, e o pastor Moisés também encerrando esta série de conferências. Quero nesse instante convidá-los a que juntos façamos uma brevíssima oração e em seguida você ficará com a segunda parte desta mensagem. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos mais uma vez a Tua inspirada palavra. Fala-nos através da instrumentalidade do pastor Moisés, de modo que milhares de telespectadores e internautas que estão conosco sejam alcançados, sejam também enriquecidos e abençoados através de toda essa palestra, porquanto nós te rogamos já agradecidos por tudo isto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Moisés. Martinho Lutero e Calvino não estavam dizendo nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo disse à igreja através do apóstolo Paulo. Se nós lermos em 2 Timóteo, mas antes nós poderíamos ler também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, que diz, 1 Pedro 1, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 21, que diz que por meio dele, perdão, estou no primeiro, 1 Pedro capítulo 1, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o que os reformadores estão descobrindo não é nenhuma novidade, eles estão indo à própria Bíblia, e a própria Bíblia afirma-se como palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, mas também, se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14.
A Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos repitam, por favor, para fixar essa primeira verdade. O que ensinava os reformadores há 500 anos atrás, repita comigo: a Bíblia como palavra de Deus. Pode ser melhor? A Bíblia como palavra de Deus. Veja, irmãos, que a fala dos reformadores está claramente em harmonia com a própria Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inspirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras. O apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele chama as letras, e aqui ele está se referindo às Escrituras, de sagradas. Elas são sagradas, elas são santas, porque elas se originam do próprio Deus, inspirada por Deus. É o que ele vai afirmar no versículo de número 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O apóstolo Paulo está afirmando que a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, ela é autoritativa. Ela define a doutrina, ela define a nossa fé e o nosso comportamento. Mas é interessante, irmãos, observarmos que a grande crise que nós enfrentamos hoje em relação às Escrituras, e tentando fazer esse paralelo no sentido do que eles diziam e a aplicabilidade do que isso pode ter, é que uma das grandes crises para os nossos dias hoje não é apenas da autoridade da Bíblia, porque muitos estão no púlpito afirmando: este livro é a palavra de Deus. Mas não basta você dizer que o livro é a palavra de Deus, você precisa afirmar também a suficiência. Paulo, irmãos, escrevendo em 2 Timóteo, ele diz que nos últimos dias, o texto continua em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Capítulo 3, e Paulo começa a descrever uma sociedade caótica, uma sociedade em crise, tanto religiosa, moral, econômica. Parece com um noticiário que descreve o Brasil nos dias atuais. Mas logo depois de descrever a crise social e moral e espiritual que a sociedade dos últimos dias viverá, ele começa a falar das Escrituras. E uma das coisas que ele afirma é a inspiração da Bíblia, é a inerrância das Escrituras e a autoridade dela como palavra de Deus. Mas a outra coisa que é importante observarmos é que, além da inspiração, além da inerrância, além da infabilidade da autoridade, o apóstolo Paulo reafirma a suficiência das Escrituras. Porque ele diz no capítulo 4: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, prega, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo: olha, os últimos dias serão difíceis, os últimos dias serão trabalhosos, os últimos dias serão marcados por pecado, por muitas dificuldades. Mas sabe o que você tem que fazer e continuar fazendo nos últimos dias? Pregando a palavra, anunciando a palavra, ensinando a palavra. E por que Paulo insiste que a palavra deve ser pregada? Porque ela é palavra de Deus, inspirada por Deus, usada pelo Espírito Santo de Deus para alimentar a igreja, para edificar a igreja e para salvar os incrédulos. Ele diz: olha, nos últimos dias você precisa inventar um novo método, uma nova estratégia, uma nova técnica de crescimento e de socorro para a igreja. Não! O texto diz: olha, Paulo, o Espírito Santo através de Paulo diz: olha, nos últimos dias insista pregando a palavra, porque ela é quem ela é, palavra de Deus, inspirada por Deus.
como isso é necessário nos dias de hoje, irmãos. Porque tanto a autoridade da Bíblia está sendo negada, como também a suficiência. Tem pregadores que até dizem: a Bíblia é a palavra de Deus, mas é necessário o sal grosso, a rosa ungida, o pente ungido, o manto de não sei o que. E ele, ao afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, ele se contradiz quando nega que, se de fato ela é palavra de Deus, ela é suficiente para me edificar, para me alimentar, para me orientar, para me iluminar. Ela é lâmpada para os meus pés. Como disse o salmista no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É o instrumento de Deus que me livra das trevas, da ignorância. É ela que me torna sábio para a salvação. Como o próprio salmista no Salmo 119 diz: ela me torna mais sábio do que os meus inimigos, mais sábio do que os meus mestres, os meus professores, porque ela é fonte de Deus para a minha edificação. Portanto, meus amados irmãos, a mensagem da reforma é absolutamente necessária para os dias de hoje, porque nos dias de hoje nós precisamos redescobrir a palavra de Deus como inspirada por Deus, suficiente para a nossa vida, para a vida da igreja, para a saúde da igreja, para o crescimento da igreja e para a glória de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é suficiente. Ela é necessária, irmãos, porque na medida que eu relativizo a importância, a autoridade da palavra, eu começo a desprezar a importância da pregação. É como se fosse um dominó, uma coisa vai derrubando outra. Por isso que os púlpitos estão sendo abandonados, e as pessoas estão buscando outros subterfúgios, outras técnicas. E às vezes a igreja se enche, se empanturra de um monte de movimentos e atividades, e o púlpito, e a pregação e o ensino está sendo abandonado em busca de novidade. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, diz que nos últimos dias, apesar da crise, apesar da dificuldade, precisamos perseverar em conhecer a Deus por intermédio da sua palavra. Não podemos trocar a palavra por qualquer outro subterfúgio. E se de fato você acredita na palavra, irmãos, eu quero fazer uma pergunta: você realmente acredita que esse livro é palavra de Deus? Amém. Inspirada por Deus? Amém. Preservada por Deus? Amém. Quanto você tem lido? Não neguemos com a nossa vida aquilo que afirmamos com os nossos lábios. Quanto você tem meditado? Não adianta dizer que é palavra de Deus inspirada, suficiente, infalível, inerrante, se eu não a leio com expectativa. É a voz do meu amado, é a voz do meu Senhor que me ilumina, me orienta, me edifica. Se de fato acreditamos nisso, como os reformadores acreditaram há 500 anos atrás, iremos ler mais, meditar mais, encontrarmos tempo para ouvir a voz do Senhor que se revela pela palavra. Nós não adoramos um livro, nós adoramos a um Deus vivo, mas este Deus vivo quis se revelar por intermédio da sua palavra. E nós não conheceremos Deus de forma aprofundada se nos afastarmos das Escrituras, se não fizermos como fez o salmista no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, redescobrir o prazer, a alegria na fonte certa, na fonte inesgotável que é a palavra de Deus e o Deus da palavra, e tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É necessário essa mensagem, essa prática para as nossas vidas. Diga amém. Amém. O primeiro ponto da mensagem dos reformadores, qual é? A Bíblia como palavra de Deus. Qual era o primeiro ponto? A Bíblia como a palavra de Deus. Segundo, os reformadores anunciavam em seus púlpitos
em suas escolas teológicas, em suas universidades, na sala, ensinando aos seus filhos, através dos catecismos, que infelizmente nós perdemos essa dimensão de instrução. Temos entregado os nossos filhos à tecnologia, às mídias, que tem compromisso muitas vezes com o mundo, com as trevas. Mas os reformadores, amados irmãos, em segundo lugar, eles anunciaram a justificação somente pela fé. A verdade de que nós não somos salvos pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, pela nossa obediência, pelo nosso trabalho. Nós somos salvos única e exclusivamente pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo, a vida perfeita, santa, e a morte maldita numa cruz garante. Repita comigo a palavra garante. Garante a nossa salvação, a nossa libertação, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Eterno. Jesus Cristo garante-nos como herdeiro dos céus. Só Jesus Cristo salva. A igreja dizia, irmãos, como muitos hoje acreditam, que Jesus fazia 50%. Jesus fazia 50%, o resto é com você. Você tem que fazer penitências, você tem que fazer por merecer, você tem que comprar relíquias. O que eram as relíquias, irmãos? As relíquias eram objetos atribuídos a santos, até mesmo a apóstolos. E se você, olha o que a igreja ensinava no século XVI, havia espécies de museus, onde você poderia contemplar e até comprar as relíquias. Por exemplo, um fio de cabelo de Pedro. Então, se você comprasse, você poderia ganhar muitos perdões. Uma tora, um pedacinho da cruz de Cristo. Eles falsamente diziam que aqueles objetos tinham uma direta ligação com Jesus Cristo ou com os apóstolos, de maneira que eles diziam: sim, para ser salvo, você precisa acreditar em Jesus. E os reformadores se levantam, firmados na palavra, no poder do Espírito, dizendo: não existe mais. Somente o sangue de Jesus Cristo é suficiente. De maneira que o próprio Lutero fez piada com essa questão dos pedacinhos da cruz, que era vendido pela igreja, dizendo que era um pedacinho da cruz. Se parece muito com... Já ouviram alguma coisa parecida? A Idade Média está voltando. E Lutero disse assim, irmãos: se nós juntarmos todos os pedacinhos da cruz que a igreja romana já vendeu na Alemanha, daria para construir 10 arcas de Noé. De maneira que o que estava imperando na igreja era um engano, era uma teologia do medo, da insegurança. E os reformadores se levantam firmados na palavra, cheios do Espírito, dizendo: somente Jesus Cristo garante a nossa salvação. Eu não preciso de pedaço de cabelo, eu não preciso de pedaço de cruz, eu não preciso de sal grosso, de rosa ungida, de pente ungido. Eu só preciso de Jesus, para que de fato eu me torne salvo, inocentado, mesmo sendo um pecador, mesmo não merecendo, porque o trabalho dele é suficiente, a obediência dele é perfeita. Meu trabalho é falho, minha obediência é inconstante, eu sou pecador, mas mesmo pecador, ele é capaz de exercer sua misericórdia sobre a minha vida e me perdoar de graça, gratuitamente. A salvação, irmãos, é uma boa notícia. Ela é boa notícia, porque a salvação é obra de Deus em nós, realizada por Cristo. Tem pessoas que ensinam a doutrina da salvação. Irmãos, imagine se isso aqui seria boa notícia. Você está morrendo afogado,
e chega alguém para lhe salvar. Aí ele olha para você morrendo, aí ele pega um manual de como aprender a nadar. Aí ele joga para você. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? O Evangelho, irmãos, não é Jesus jogando um manual e dizendo faça. O Evangelho é o Filho de Deus se encarnando e mergulhando no oceano de perdição para nos resgatar. Porque na verdade nós não estávamos nos afogando, não. Nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele, por misericórdia e graça, nos alcançou, nos vivificou, nos salvou, nos perdoou. Claro que Ele teve que pagar um alto preço. É de graça para mim e para ti. Porque custou um alto preço, um trabalho duro, sangue precioso. Portanto, irmãos, os reformadores anunciavam a justificação pela fé, a certeza da salvação. Nunca na Idade Média havia certeza, era o medo, era a pedagogia do medo. Os reformadores trouxeram para os púlpitos e para a vida da igreja a certeza da salvação, porque é garantida por Jesus. E quando isso foi redescoberto na Europa, irmãos, o purgatório se tornou obsoleto. Não há necessidade de purgatório se Jesus, através da cruz do Calvário, já purgou todos os nossos pecados. Não há necessidade de purgatório, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não há necessidade de relíquias, nem de purgatório, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais necessidade de purgatório, porque Cristo definitivamente nos salva, nem de indulgências, que era outra aberração da igreja medieval. As indulgências, irmãos, eram documentos decretados pelo Papa, assinados ou por quem ele outorgava essa responsabilidade. Era um documento que você comprava e que garantia pecados, o perdão de pecados passados, presentes e futuros. Olha que absurdo! Uma negação do Evangelho, a mercantilização da fé, a pedagogia do medo prevalecia, e Deus levanta homens para redescobrir a Bíblia, e lendo a Bíblia eles descobrem que só Jesus Cristo salva. Essa mensagem é necessária hoje ou não? Com certeza, irmãos, porque a Idade Média e as práticas medievais estão invadindo muitas igrejas. É venda disso, é venda daquilo, é unção disso. Irmãos, chegamos ao absurdo de comercializar até suor. Veja, eu ficaria milionário se participasse das igrejas dessa, meu irmão. Que absurdo! Sangue de um homem pecador. Dizem que está sendo vendido uma camisa de um pastor que supostamente foi ferido por milhares de reais. Irmãos, que absurdo, que blasfêmia contra o Evangelho, contra a suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. E foi isso que tornou aqueles homens protestantes. E nós precisamos resgatar nossa herança protestante. Precisamos de coragem para sermos protestantes, para não aceitarmos nem legitimarmos esse discurso anticristo, anti-evangelho, anti-Deus, anti-igreja. Grande será o dia do Senhor. Que dia será? É uma pergunta. Vem o dia de fulgor. Alguém disse que nós pregamos que Jesus vem, mas que já é tempo de pregar: Jesus está chegando.
dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz quando o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Desejamos a todos um dia abençoado, que Deus derrame luz nos seus caminhos, nas decisões que você venha tomar neste dia, e abençoe a você e a toda a sua família. E até amanhã. Não posso nunca esquecer dia tal, quando fui salvo, momento eternal, seu glorioso amor cantarei, o grande nome de Deus bendirei. Que maravilha Deus fez em mim no dia em que me salvou. Que maravilha Deus fez em mim, meu pecado Ele perdoou. Nunca deixou de mostrar compaixão e ao pecador conceder seu perdão. Seu grande amor cobre todo mortal, Cristo divino, amor sem igual. Que maravilha Deus fez em mim no dia em que me salvou.